Glória a Deus. Obrigado, minhas irmãs, pela ajuda, por esse louvor maravilhoso. Podem se assentar, por favor. Eu sempre quis fazer isso aí. No começo eu já vi que ficou meio estranho. Eu falei, vixe, acho que eu não vou conseguir. Mas eu falei assim, eu preciso tentar. Não posso fraquejar. Não posso deixar a oportunidade passar. Todos aqui estão bem? Ótimo. Ótimo, muito bom, muito bom. Depois de uma oração e uma introdução da nossa teóloga filosófica, eu quero dar um Ctrl+C e Ctrl+V e pincelar um pouco sobre a minha aqui, porque agora a minha introdução ficou bem rasa, perto de tudo que ela já falou aqui. Parabéns, muito obrigado. Eu espero, em nome de Jesus, que a palavra alcance profundamente o coração de cada um de vocês que se dispuseram a estar aqui nesta tarde para buscar mais o Senhor, da palavra dEle, de tudo aquilo que Ele já trabalhou ao seu coração para esta tarde. O pastor Nick me fez o convite, quando ele falou, eu falei, beleza, ok, e eu não tinha me atentado à data. Quando eu vi era apenas uma semana, cursilho, atividades, eu falei, esse é o meu verdadeiro amigo. Obrigado. Aí me veio o tema, eu falei, vamos falar sobre amigo. Por que sobre amigo? Hoje eu ando observando algumas coisas em nossa sociedade atual, até por conta da pandemia e de outras coisas, e eu ando percebendo que o fator amigo está sendo algo escasso nos tempos atuais. Eu percebo, e aí eu tive que entrar na máquina do tempo para voltar um pouco à minha juventude, resgatar um pouco do que eu vivi, e se também na minha época eu de fato tive amigos. E aí eu quero já apareceu na tela aí, deixa eu arrumar meu slide aqui, senão eu vou me perder. E aí, na minha juventude, como eu disse, eu era rodeado de colegas, mas eram poucos os amigos. E existe uma diferença entre colegas e amigos. Isso é muito importante a gente também saber definir quem são os nossos colegas e quem são nossos amigos. Eu não vou me aprofundar, mas colegas é apenas aquele grupo de repente, que está na escola com você, ou no trabalho, ou um convívio aqui, de repente nós podemos estar em um determinado local e ter diversos colegas, mas não temos nenhum amigo. E quando eu fiz a minha de volta ao futuro na máquina do tempo, eu de fato percebi que eu tinha diversos colegas, mas poucos amigos. Nos dias atuais eu também percebo que muitos de vocês, e a qual eu me incluo também, nós não temos uma gama de amigos. E isso é perigoso, a gente precisa nos atentar. Atentar por quê? Porque às vezes também nós precisamos nos atentar se nós somos amigos. Porque veja a outra questão que nós precisamos levar muito em consideração. Às vezes nós queremos amigos, mas nós não somos amigos. Então nós precisamos, eu vou explanar algumas coisas para vocês, para que nós possamos juntos aqui se examinar o nosso coração e pôr em prática. Esse é o objetivo da palavra do Senhor, que nós venhamos a absorver o conteúdo, aquilo que Deus tem para falar conosco e aplicar em nossas vidas. Uma das coisas que eu percebo nos tempos atuais, e é por isso que deve ter enfraquecido a palavra e o conceito de amigos, que eu posso estar equivocado, mas acredito que não, é o avanço da tecnologia. Eu acredito muito que o avanço da tecnologia enfraqueceu o termo amigos, que a nossa teóloga esclareceu muito bem, mas hoje eu vejo que ela está algo muito substancial. Esses dias eu estava conversando com um jovem,
e no meio da nossa conversa eu fiz a seguinte pergunta para ele: quantos amigos você tem? Esse jovem ficou olhando para o meu rosto assim, ficou meio que paralisado. Eu pensei, eu falei, acho que eu fiz alguma pergunta ofensiva demais. Mas não, esse jovem estava processando na cabeça dele, tentando buscar em sua memória quem de fato era seu amigo. E aí ele citou 3. Aí eu falei, poxa, depois de um tempo citou 3. Esses 3 devem ser os os brother, né, mano? Os pá. E eu falei assim, poxa, legal, você tem 3 amigos, melhor que nada, né? Tentei dar uma revertida na situação, né? Melhor 3 do que nenhum, né? Falou, pois é. Eu falei, e aí, como é que é? Vocês se encontram, vocês jogam bola, vocês jogam botão? Acho que ninguém aqui nem sabe o que é botão, né? Então vamos pular a parte do botão. Jogam videogame, sei lá. Falou assim, não, a gente conversa via WhatsApp. Aí eu comecei a bugar, né? Comecei a entender o quanto esse conceito amigo está ficando raso. Porque um amigo de verdade, ele tem o prazer e quer não somente saber de você, mas ele quer e deseja estar com você. Ele quer estar presente de você. Quantos daqui não esperam, já estão aqui neste sábado, mas já pensando no próximo sábado para estar do lado de um amigo, que aqui está. Aê, Alice. Isso é a verdadeira amizade. E aqui, vergonhosamente, eu vou pegar um conceito, né, vergonhosamente, porque já expliquei, né, da nossa introdução aqui, um conceito bem básico de amigo, que você pode encontrar aí. Amigo é o nome que se dá a um indivíduo que mantém um relacionamento de afeto, consideração e respeito por outra pessoa. O amigo é aquele que possui uma grande afeição por uma ou mais pessoas, que é leal, que protege e faz o possível e o impossível para ajudar sempre. Agora, a minha pergunta nos dias atuais, toda essa descrição, você consegue enxergar de fato nas suas amizades? Guardem todas essas questões que durante o decorrer da pregação nós iremos falar. Você consegue definir alguns amigos seus, ou porventura você mesmo? Ou talvez com todo esse conceito que eu acabei de falar, bem resumidamente, alguns que você tinha na lista de amigos já começou a mudar de lista. Então, na Bíblia, passei muito aqui. Tenha paciência com o pregador. Na Bíblia, nós temos vários exemplos de grandes amigos. Tanto no Antigo Testamento, quanto... Tá maluco aqui o negócio. Quanto no Novo Testamento. Alguém aqui pode dar um exemplo para mim, no Antigo Testamento, de um exemplo de uma grande amizade? No Antigo Testamento? Quem pode aí sugerir uma amizade? Quem? Cara, isso é bom mesmo, hein? O bicho é brabo, hein? Boa, muito bem. É tão bem que foram esses que eu tinha notado. Vocês são fantásticos. Vamos lá, mas e no Novo Testamento? Alguém pode dar algum exemplo de amigos? Boa! Quem falou? Esse seminarista é bravo mesmo, hein? Quem mais? Alguém mais? Boa! Então nós temos
Na Bíblia, nós temos sim referenciais de amizades verdadeiras, profundas, e não apenas substanciais, a qual hoje, infelizmente, nós estamos inseridos. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma passagem que veio muito forte ao meu coração sobre amigos. Quando o pastor me lançou a proposta, e eu rapidamente já grudei, sem olhar a data, e quando eu vi estava em cima, mas eu falei, glória a Deus por isso, e me veio amigos, e eu falei, poxa, amigos, e agora? Com tantos exemplos de amigos que me passou pela cabeça, essa foi algo que me trouxe um calor no coração, se assim eu posso dizer. Então, vocês que trouxeram Bíblia, vocês abram aí, por favor, no livro de Lucas, capítulo 5, do verso 17 ao verso 26. Lucas, capítulo 5, do verso 17 ao 26. Se você não trouxe Bíblia, não tem problema que o texto vai aparecer aí. Show! Então diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu, num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuraram levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Vamos orar? Senhor Jesus, que a Tua palavra seja pregada aos corações que aqui estão presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Aonde chegar o som da nossa voz, aonde a Tua palavra chegar, que cause transformação, libertação e cura. Esse é o nosso pedido, gratos, em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos diante de uma passagem muito conhecida, acredito que de todos vocês. Vocês estão conseguindo enxergar bem? Oh, glória a Deus. Então, uma breve sobrevoada sobre o livro de Lucas. Foi escrito por volta de 60 a 62 depois de Cristo. Lucas também escreveu o livro de Atos,
acredito que nesse mesmo período. Ele era médico, e nós encontramos essa evidência também pelo fato de que, se você reparar no livro de Lucas, ele dá bastante ênfase para as questões de cura. Ele é bem enfático nestas passagens. Esta história que nós acabamos de ler, ela está em paralelo com Mateus 9, 1 a 8 e Marcos de 2, de 1 a 12. Vocês devem, acredito, se vocês já leram essas outras passagens, tem algumas situações, alguns detalhes diferentes, mas o propósito é o mesmo. E aí nós vamos eu peguei um pouco de cada, para que nós possamos entender um pouco mais do que essa passagem quer nos trazer. Jesus, e isso é importante também para nós no desenvolver desta mensagem, Jesus, por onde passava, ele entrava nas sinagogas para ensinar. E sempre aonde Jesus passava, ele atraía uma grande multidão. Isso vocês sabem muito bem sobre isso. E junto com essa multidão estavam também não apenas os amigos de Jesus, mas também os inimigos de Jesus. Então, onde Jesus estava era sempre um alvoroço de pessoas. Então, eu quero compartilhar com vocês 3 aplicações para as nossas vidas com aquilo que Deus ministrou no meu coração sobre amizades, sobre amigos, durante toda esta semana. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é: o amigo sincero leva você a quem pode resolver de fato o seu problema. Vou repetir. O amigo sincero leva você a quem pode resolver de fato o seu problema. Se voltarmos um pouco no livro de Lucas, vocês vão ver que Jesus começou o seu ministério e ele ele inicia a missão na Galileia, depois ele vai para Nazaré, onde ele foi criado, e depois de um estudo na sinagoga, ele foi expulso e tentaram matá-lo, por tudo aquilo que ele tinha exposto, principalmente aos mestres da lei e fariseus. Depois ele foi para Cafarnaum, realizou diversas curas, curou um endemoniado, curou a sogra de Pedro, e muitas outras curas foram realizadas ali em Cafarnaum. Dali, ele foi para outras cidades, porque Jesus ele tinha essa missão de pregar em todos os vilarejos, em todas as cidades, expandir com a verdade, anunciar o reino, e depois de feito isso, ele retorna para Cafarnaum. Então, o texto não diz, mas muito provavelmente, esses 4 amigos do paralítico ficaram sabendo que Jesus estava novamente em Cafarnaum, e que Jesus realizava muitos milagres. O que esses amigos viram? Viram a oportunidade de levar aquele amigo paralítico a quem realmente poderia resolver o problema dele. Mas aí nós nos deparamos com algumas situações e problemas. Veja aqui o que diz o texto. E aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando e achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Então os amigos sabiam, falaram assim, não, o dono da cura está em Cafarnaum, nós precisamos levar o nosso amigo para lá. Mas aí, paralítico, não era igual hoje, nos tempos atuais, põe no carro e leva, liga para o SAMU põe na maca e chega lá. Não. Era braço e canela, meu irmão. E aí eu vou falar um negócio para você. Quando você começa a entrar na história, você fica imaginando. Porque tem coisas que o texto não nos traz. Então a gente fica no campo da hipótese. Será que esse cara era igual eu? Porque se fosse igual eu, era simples. Levinho. Põe aqui, põe debaixo do braço. Vamos lá, Lé, vou resolver esse problema. Vou resolver. Agora esse não. E se fosse tipo um pastor Bruno da vida? Como é que ia ser esse negócio aí? Eu sei que depois ele vai me chamar a atenção, mas não tem problema. Era o único exemplo grande que eu tive no momento.
de um amigo. Querido pastor, te amo. Ó, coração para você. Mas e se fosse o pastor Brunão? Pastor Brunão lá, falei, rapaz, Jesus está chegando, aquela maca. Aí você olhava no mapa geográfico e falava assim, rapaz. E aí nós começamos a entender algumas coisas sobre verdadeiro amigo. Porque não era qualquer um que iria encarar esse desafio. Essa primeira dificuldade de fazer o paralítico chegar até Jesus. E aí, nós, como cristãos, devemos ser o ponto de encontro entre o pecador e Jesus Cristo, pois somente Ele pode resolver o nosso maior problema, que é o pecado. O que foi falado na abertura, eu vou dar uma pequena pincelada. Se nós realmente queremos ser amigos, nós precisamos ser esse elo de encontro entre o pecador e Jesus Cristo. Este é um verdadeiro sinal de uma amizade. A pessoa que realmente apresenta a nós Jesus Cristo como o único centro salvador da nossa vida. E esses amigos falaram assim, não, Jesus está lá. Jesus está lá. E aí nós precisamos levar esse paralítico lá, esse amigo lá, que de hoje não passa. E partindo desse ponto, muitas vezes nós devemos ser amigos, e aqui eu quero que você pense sobre isso, porque a Bíblia define que para Deus existe apenas dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. O justo e o ímpio. O que crê e o que não crê. O amigo e o inimigo. E aí nós precisamos fazer essa distinção, e aí eu quero falar algo que é um pouco paradoxo, mas vocês vão entender. Vou falar até devagarinho, porque até eu mesmo, quando eu estava escrevendo, eu falei assim, rapaz, é meio confuso esse negócio. Mas vocês vão entender. Porque partindo deste ponto, muitas vezes devemos ser amigos dos inimigos de Deus, para que estes, pelo poder do Espírito Santo, tornem-se também amigos de Deus. Porque veja, eu, não sei quantos estavam aqui na minha primeira vez que preguei aqui, e agradeço a vocês que deram a oportunidade de eu pregar na presença da minha filha, e agora ela já tem 2 oportunidades, louvado seja Deus por isso, mas eu não me apresentaram, e aí eu lembrei um pouco dessa questão de amizade, porque na minha juventude, foram poucas as pessoas que tentaram me apresentar a Jesus. Poucas. E aí quando eu comecei a ver, eu falei assim, realmente eu tinha, mas para outros convites que desagradam a Deus, eu tinha vários. Vários. E eram tentadores. E como eu não conhecia o outro lado, eu ia por esses. Mas eram poucos os amigos que falavam assim para mim, cara, você precisa conhecer Jesus. Posso falar de Jesus para você? Vem cá, contar para você uma história. E conta uma história dessa, uma narrativa. Foram poucos. Vocês, para quantos amigos vocês contam histórias da palavra? Para quantos que vocês consideram serem amigos, vocês falam abertamente do amor de Jesus, para que, pelo poder do Espírito Santo, esta pessoa também se torne amigo de Deus. Porque durante muito tempo, eu era inimigo de Deus. Mas, pela misericórdia do Senhor, Deus se revelou para mim, colocou amigos ao meu redor e me apresentou a graça. E eu regozijo nesses amigos por isso. E aqui eu quero caminhar para o segundo ponto. O verdadeiro amigo não mede esforços para fazer o que for preciso para lhe ver bem. Um amigo é aquele que se compadece com a dor do seu amigo. A dor do seu amigo não é apenas do seu amigo, ela é sua também.
As lágrimas do seu amigo que cai do rosto dele, não cai apenas do rosto dele, cai no seu também. As feridas, as marcas estão também registradas no corpo do amigo, de um verdadeiro amigo. E no verso 18 diz assim: vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Então, só aqui no verso 18, nós já temos que ele estava deitado num leito. Então, precisava de ter pelo menos 2 pessoas, um em cada lado, segurando a maca. Isso, voltando aqui ao dado muito importante, se o da maca fosse o Alex. Vamos lá. Quando nós lemos a história de Lucas, Lucas fala assim, então alguns homens. Mas quando nós lemos a história lá em Marcos, Marcos fala que são 4. Então, se são 4, já dá para definir que não era tipo Alex. Era alguém um pouco mais robusto. Não vou usar referências mais. Mas era alguém mais robusto. Eram 4 amigos que estavam trazendo, levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Verso 19. E não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Então, olha só a estratégia, o sacrifício, o esforço que esses verdadeiros amigos fizeram para que este paralítico tivesse um encontro com Jesus. Imagine agora, vocês estão aí na cena com um paralítico forte, robusto, 4 pessoas, subindo num telhado. Vamos imaginar aqui uma casa, naquela época, geralmente, na época daquelas casas eram feitas de barro e tinham geralmente umas escadas para o lado de fora. Então, ou subiram pela escada, ou subiram pelo vizinho para chegar até o telhado. O texto não fala, estamos aqui no campo da imaginação. Mas sendo pela escada, sendo pelo vizinho, imagina a cena. Imagina a cena. Você já suando, igual um calango velho, calo na mão, tudo zoado. Você olha lá aquela multidão e fala assim, puxa, chegamos, e agora? Um colega, sabe o que um colega faria? Um colega faria assim, queridão, chegamos até aqui, agora é com você. Né? Tá vendo aí, quanto de gente, situação complexa, mas você tá aqui, ó, maquinha no chão, tem um monte de gente aí, ó, só pedir para alguém, algum irmão, algum amigo aí, ó. E, não, nós vamos até aqui. Nós vamos promover esse encontro. Nós vamos promover esse encontro. E aí eles bolam essa estratégia. Sobem ao telhado, tira. Agora imagina só, Jesus lá dentro da sinagoga, ensinando, dando aquele ensino, não sei, de repente num livro de Isaías, todo mundo com aquele zoião que nem piscava, imagina, você recebendo o ensino de Jesus, puro. Tá, e todo mundo ali de repente, crec, telhado abrindo. Aí abre o telhado. Começa o quê? Vamos descer o gordinho. E o texto diz que esse paralítico ficou no meio das pessoas e diante de Jesus. Esses amigos não se importaram com a multidão. Eles queriam chegar de todo modo até Jesus. Pelos modos normais não dá? Vamos pelo jeito que dá. Se tivesse que quebrar a parede, arrancar um teco do telhado. Por quê? Porque esses eram seus verdadeiros amigos. Opa! Quantas vezes deixamos de fazer algo a um amigo
por estar aparentemente fora do nosso alcance. Quantas vezes? O Luiz, um dia, ele estava pregando aqui em Apocalipse, e ele falou algo que, de fato, é uma verdade para nós pregadores. Ele falou assim, não sei quantos acompanham as pregações de Apocalipse, quem acompanha vai lembrar, ele falou assim, que ao se preparar para a mensagem, o pregador é o primeiro que toma a facada. E quando eu comecei a elaborar, a buscar no Senhor tudo isso, quando me vem essa frase, eu vi que realmente eu, como amigo, eu falhei algumas vezes. Eu falhei. Porque em algumas vezes eu deixei de fazer alguma coisa. Porque às vezes nós queremos e fazemos aquilo que está ao nosso alcance. Ô Alex, você pode fazer isso para mim? Tipo, imprimir uma folha. Falou, pô, claro, estou do lado da impressora. Manda aí, imprimo. Agora, se não tem impressora, o cara tem que mandar, eu tenho que sair daqui numa gráfica, imprimir, voltar, entregar. Então nós precisamos às vezes estar vigilantes quanto a essas coisas. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo a um amigo por estar aparentemente fora do nosso alcance? Esses amigos, eles sabiam que onde Jesus passava, tinha muita multidão, mas eles não estavam nem aí. Falaram assim, não, nós vamos encarar. Eles saíram o percurso geográfico não importa. Ele é nosso amigo. Ele é o nosso amigo. Se tiver que andar 1 milha, andaremos. Se tiver que andar 2, andaremos também. Se tiver que sair empurrando o pessoal lá, nós vamos empurrar. E depararam com esse primeiro problema, enfrentaram da questão da distância, depois chegar lá a multidão. Não, essa multidão aí não vai parar a gente não. Sabe quando você, hoje nessas linguagens novas aí de WhatsApp, né, e até no meio de vocês, quantos aqui realmente não falam um para o outro aí até em WhatsApp ou em conversa, falam assim, tamo junto. Minha pergunta é, estão juntos de verdade? Estão juntos de verdade? Eu tinha um amigo que ele falava assim para mim, ei, Lecão, nós estamos juntos até debaixo d'água. Eu falei, vixe, esse aí é brother mesmo, hein? Até debaixo d'água, bicho é bruto, esse eu posso confiar. E o segundo ponto, não estamos sendo fracos se só nos dispomos para ajudar um amigo, quando isso não nos exige esforço e sacrifício. A Bíblia diz que se nós amarmos apenas os nossos amigos, que diferença nós estamos fazendo nesse mundo? Devemos amar também nossos inimigos, orar por eles. E aí volta aquilo que eu pensei inicialmente que ia ser um meio paradoxo, mas por que eu devo orar pelos nossos inimigos? Para que esses se tornem amigos de Deus também. Porque nós precisamos lembrar que nós também, durante um tempo, fomos inimigos de Deus. A verdadeira amizade supera qualquer dificuldade. A verdadeira amizade supera qualquer dificuldade. A atitude desses 4 amigos nos mostra que, e aqui, meus queridos, eu preciso dar o crédito à pessoa. A união e o amor é o que tem de mais valioso em uma amizade. Vou repetir. A união
E o amor é o que tem de mais valioso em uma amizade. Alice Cunha Palopoli. Com ela que eu discuti a pregação de hoje. Nós estávamos Eu nunca imaginei que iria ter uma filha. Eu nunca imaginei que iria pregar o Evangelho. Quem dirá que estaria discutindo uma pregação com ela. Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês do Impulse e a Deus pelo privilégio que Ele tem me dado. E aí, batendo um papo com ela ali, comendo um lanchinho e tal, porque a mãe dela está no cursilho trabalhando e tal. Aí eu falei, vai ser ela mesmo. Falei, filho, e aí, o que você acha dessa passagem e tal? E ela começou a falar, e eu falei, tá encaixando, hein? O papo começou a ficar gostoso, e a batata começou a acabar, eu falei, vai, fala logo que a batata está acabando, né? Nós temos que vazar. E aí, tal, ela falou, aí ela soltou essa frase aqui, eu falei, é essa aí que vai, é essa aí mesmo, bora. Isso é amizade, ela supera qualquer dificuldade, e aqui eu caminho para o último ponto, mas ainda tem algumas coisinhas para desenrolar com vocês. A fé de um amigo pode gerar o extraordinário de Deus. O texto diz no versículo 20, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, os seus pecados estão perdoados. O texto aqui, ele não nos indica nenhum dos amigos falando. Você não vê eles abrindo o telhado causando aquele alvoroço, tipo o corintiano quando o Corinthians faz gol. Nós estamos aqui, Jesus, para esse negócio aí que meu amigo está aqui. Não. Vocês vê os camaradas ali, só vê que eles removeram o telhado e desceram o amigo. Mas nós temos no texto, acompanhar que Jesus viu a fé deles. Jesus viu a cena. E Jesus, e aqui como a gente já conhece das passagens de Jesus, os ensinamentos, você vê que Jesus é aquele que se atenta a todos os detalhes e sempre com muita paciência, mansidão e atenção, ele parava o que estava fazendo. Lembra aquela passagem? Os discípulos preocupados com um monte de coisa, de preocupação e tal, e Jesus para e fala assim, vejam os lírios do campo. Então, eu imagino assim, Jesus parou toda aquela ministração para falar assim, rapaz, esses caras é brother mesmo, hein? Esse cara é brother. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. E assim, pelo que nós podemos também imaginar que esse não era apenas paralítico, deveria ter algumas outros problemas que nem falava. Então, enfim, estava numa situação totalmente desgraçada. E aqui a desgraçada é no sentido de sem graça, sem a graça. E aquela toda cena comovente, eu imagino todo mundo naquele tempo, ainda mais Jesus, né? Pensou Jesus olhando para o alto, você acha que o pessoal estava olhando para onde? Aquela multidão estava tudo aqui assim. Aqueles mais egoístas deveriam estar assim, rapaz, agora que o ensino estava ficando bom, esse rapaz vai descer do teto, mano. Mas Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico, homem, os seus pecados estão perdoados. E aí seguindo com o texto. E disse ao paralítico, agora nós estamos lá no 24, parte B. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou, diante de todos, e pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Glorificando a Deus. A minha pergunta para vocês, se esse paralítico não tivesse amigos, ao menos 4,
O jovem que eu conversei, se está ouvindo, ele agora vai estar procurando mais um. Falou, não, tem que ter mais um. Pelo menos 4, tenho 3, falta um. Ele não chegaria até Cafarnaum e tivesse esse encontro com Jesus. Esses verdadeiros amigos não apenas cuidaram dele, não, levaram ele a quem realmente pode resolver. Lembra que eu falei da questão da ponte? Nós temos que ser a ponte entre o pecador e Jesus Cristo. Porque Ele resolve os nossos problemas. E o nosso maior problema nós sabemos que é o pecado. Muitos creem que esses milagres extraordinários hoje em dia não acontecem mais. Tá? É uma corrente de pensamentos que elas se encerraram na época dos apóstolos, né? Outros creem que ainda é possível ocorrerem dons espetaculares nos dias de hoje, mas não com tanta frequência que na época dos apóstolos, mas ainda ocorrem. Nós não devemos perder de vista que, se Deus quiser, os milagres ocorrerão. Porque Deus é Deus, nós não manipulamos Ele. Ele faz de acordo com a vontade dele e o propósito dele. Em resposta à oração dos crentes em geral, e não por meio de alguém dotado por poderes e capacitação sobrenatural. E Deus o faz com um propósito maior. Qual o propósito maior? Que o seu nome seja glorificado. Voltamos ao texto. E imediatamente ele se levantou diante de todos. Então, todos os que estavam ali presentes, presenciaram do quê? Do poder e da glória que Jesus, sendo Deus, tinha. Que esse foi o que enfureceu os mestres da lei e fariseus que estavam ali. Os inimigos que estavam presentes enfureceram. Por quê? Porque não, só Deus tem poder para curar os pecados. E um pouquinho antes ele fala, pois é. Acabaram de ver, acabei de falar, prazer, Jesus Cristo. Imediatamente. E aqui nós vemos no verso 26, que diz assim, todos, ênfase, todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e cheios de temor, diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Agora, vocês imaginam a reação, a sensação desses 4 camaradas que levaram esse paralítico a ter o encontro com Cristo e ver esse amigo levantando, curado, pegando a maca, pondo debaixo do braço e falando assim, vamos embora? Eu penso que eles tiveram 2 alegrias. A primeira de ver a manifestação da glória, da cura, do Mestre Jesus operando o milagre. E a outra, cara, se tivesse que levar o camarada de volta ia ser bruto, hein? Só que dessa vez ia pela porta, não precisava subir de novo. E aqui eu sigo para a conclusão. O que nós concluímos? Nós concluímos que o verdadeiro amigo é aquele que nos apresenta a verdade que está em Jesus Cristo. Vocês que decoram os versos bíblicos sabem o que está escrito em João 14,6. O texto diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é o maior e melhor exemplo de amigo. Por amor a nós, ele morreu para que através do seu sangue pudéssemos estar conectados a todo tempo com o Pai. Ele sabia disso desde o início do seu ministério e não recuou. Por amor a nós, se entregou por inteiro. Se você tem um amigo que ainda não conhece Jesus, seja você um canal de graça na vida dele.
fale para esse amigo que o maior amigo de todos quer fazer morada no coração dele. Esse amigo é Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Torne-se hoje amigo de Jesus. Confie plenamente nele, somente nele. E você verá os frutos sendo derramados sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus amigos. Não deixe de buscar esse verdadeiro amigo, ter esse encontro. Olha o que diz Isaías, capítulo 12. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, é o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Verdadeiro amigo, deu a vida por mim, sem merecer, graça derramada. Olha que privilégio Deus nos deu, de anunciar a maravilhosa graça àqueles que ainda não conhecem, de ser esse canal de bênção, de estar na lista dos seus amigos. Esse aqui é meu amigo. O que ele fez por você? Ele me apresentou Jesus Cristo. Muitas outras pessoas fizeram um monte de coisa para mim, mas esse aqui me falou do amor de Jesus. Esse aqui me mostrou o caminho que me leva à salvação, o caminho que me libertou da depressão, da ansiedade, da angústia. Vocês hoje têm a oportunidade, o privilégio de ser canal de bênção na vida de muitas pessoas. Potencialize isso que está em você, potencialize isso que Deus tem impulsionado o seu coração. Porque Deus tem um propósito específico para cada um de vocês, e o maior deles é anunciar a graça. Não retenha isso para vocês. Comece a aumentar, a colecionar a lista de amigos. Seja amigo. Anuncie a verdade. Jesus está voltando. Glória a Deus por isso. Eu gosto muito de um louvor do Ademar de Campos. Eu trouxe aqui apenas uma frase que vocês já devem ter ouvido. Diz assim: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Se tem outra coisa neste universo mais prazerosa, eu não conheço. E acredito sim, que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. De poder ter o privilégio de conversar abertamente a todo tempo com Ele. De rasgar o nosso coração. De permitir que tenhamos uma família. Permitir que tenhamos novos amigos, fazer novos amigos. De cuidarmos uns dos outros, assim como esses amigos fizeram. E esse é o que o Evangelho sempre nos impulsiona a fazer, é o que? Cuidarmos uns dos outros. Que as nossas ações, que tudo que venhamos a fazer, seja para glorificar o nome do Senhor. Que nós venhamos a estar pregando não somente com as nossas palavras, mas com as nossas ações. Formem amigos, amigos que reconheçam você como aquele que vai falar para ele a todo tempo de Jesus. Amigo verdadeiro, aquele que te liga de madrugada para falar assim: você pode orar comigo? Amigo que recorra em você sempre que está angustiado, precisando de uma palavra, e você como um bom amigo tem da parte de Deus uma palavra para encorajá-lo, para tirar aquela pessoa, aquele amigo do lamaçal do pecado, para começar a saquear o inferno de inimigos e trazer para o reino de amigos. Pensem sobre isso. E por fim, muito obrigado pela oportunidade, e que Deus abençoe muito a vida de vocês, meus queridos e amados amigos. Vamos colocar de pé, vamos louvar o Senhor. Deus abençoe.
a esse Deus maravilhoso que é conosco, presente, o nosso amigo em todo momento. Convido você, refletindo nisso tudo que a gente aprendeu junto com o Alex, louvar o Senhor, o nosso Deus conosco. Mente assim: Deus conosco, Deus sempre presente, o meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Cante isso, que Deus conosco. Deus conosco, Deus sempre presente, o meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Cante essa verdade. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Deus conosco, Deus sempre presente, louve a Ele, o meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Ele é presente em todo momento, por isso cante: Deus conosco, Deus sempre presente. Não merecemos tanto amor, o meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Ele deixou sua glória, se esvaziou por nós. A sua obra foi perfeita naquela cruz. Por amor da gente que não merecia, Ele deu sua vida, deu tudo o que Ele tinha, suportou a traição, o abandono dos amigos, por amor por nós. Deixou sua glória. Cante isso. Deixou sua glória, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Venceu a morte e ressuscitou.
daqui foram ricamente abençoados esta tarde? Glória a Deus. Quantos daqui agora vai sair daqui já fazendo a listinha de novos amigos para falar de Jesus? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, que privilégio estar na tua casa de oração, aprendendo mais de ti, ó Deus. Obrigado por este tempo a qual nós recebemos de ti o alimento necessário que confronta o nosso coração, mas que nos impulsiona a fazer aquilo que o Senhor nos ordena fazer, que é anunciar a tua palavra. Que nós venhamos a colecionar mais e mais amigos, que nós possamos a partir de hoje nos tornarmos mais e mais verdadeiros amigos como esses, ó Deus, dos paralíticos. Que nós possamos fazer além do que nós possamos para ajudar e cuidarmos uns dos outros. Que o teu Espírito Santo venha nos capacitar para esta jornada, para esta missão. Que as pessoas possam ver em nós, ó Deus, a tua imagem, a tua semelhança. Que a tua graça seja derramada abundantemente sobre cada jovem que aqui está, para que eles possam ser a diferença aonde o Senhor tem os colocado, para que aonde quer que eles estejam, as pessoas possam enxergá-los como verdadeiro amigo, pessoas que são amigos de Deus e que querem levar esses para serem amigos também. Ó Jesus, nos capacita com poder e glória e força. Queremos fazer a tua obra, queremos fazer com excelência, queremos ser moldados e transformados pela tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo sacrifício que tu fez na cruz e por podermos caminhar contigo, o nosso verdadeiro amigo. Essa é a nossa oração com muita gratidão em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Na presença